Agora a gente vai ter um teatro, eu queria que todos pudessem ver, então, por favor, se vocês puderem sentar mais para frente. Fazendo favor. Chamar as meninas que vão fazer o teatro para vir aqui. Isso. Pega a cadeira. Boa noite, igreja, tudo bem? Me deram um minutinho para dar uns avisos para vocês. A gente está fazendo uma campanha, uma mobilização aqui na igreja, para a gente estar levando um pessoal voluntário para a região Nordeste, onde há um índice muito grande de prostituição. Gente, é uma coisa muito séria. Nós precisamos de um grupo para ir lá, apoiar as crianças, conversar com as famílias, conversar também com as autoridades responsáveis ali. Eu preciso de voluntários aqui na igreja. Alguém pode ajudar? Bom, se alguém tiver interesse, então me procura ali no culto, lá na portaria da igreja, tá bom? Gente, me deram hoje um pouquinho menos que um minuto, então eu tenho que falar rapidinho, tá? A nossa igreja, graças a Deus, conseguiu as doações para o nosso projeto do sopão, gente. E a gente está precisando de voluntários para estar indo hoje, depois do culto, tá fazendo só a entrega do sopão. O sopão está preparado, a igreja cedeu um carro, então é só para os voluntários estarem entregando esse sopão. É coisa rápida, coisa de 1 hora. Será que alguém pode estar ajudando a gente? Ai, você vai? Ah, tá. Então, se alguém tiver interesse, me procura no final do culto, tá? Boa noite, gente. Hoje eu tenho só alguns segundos para falar com vocês. Eu vim falar aqui da nossa viagem missionária para a Índia. Gente, eu preciso de voluntários, eu preciso de um grupo de apoio para estar indo comigo na Índia. Gente, eu estou indo sozinha para a Índia. Obrigado. Gente, vim de novo dar os avisos aqui na igreja. Hoje eles me deram 5 minutos para estar passando os avisos. Vai ter um show gospel internacional no Parque de Exposições da cidade. O ingresso vai sair a R$120. Já estão vendendo antecipadamente meio ingresso. As 50 primeiras pessoas que comprarem o ingresso vão ter foto no camarim e boné do cantor. Lá na portaria da igreja, vocês podem já estar falando com o pessoal e adquirindo o seu ingresso, que vai ser, o show vai ser no próximo mês. Eu acho que eu já dei os avisos, né? Bom, gente, sobre aquele projeto dos presídios, se alguém tiver interesse, me procura ali no final do culto. Gente, é bem engraçado, né? Mas se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente só está aqui para servir em coisas que a gente sente vontade. E não estamos de verdade aqui para servir o reino e servir pessoas que estão necessitando da nossa ajuda. Então, que a gente possa refletir neste momento
no que a gente tem feito até agora na casa do Senhor. Amém? Nossa, irmãos, esse teatro dá vontade de rir, dá vontade de segurar aqui. Mas agora a gente vai para o momento da nossa palavra. Eu queria chamar a Jenny, que vai ministrar a palavra nesse momento. Ai, obrigada, Valéria. Passar para ela. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando o gancho do teatro, a gente vai fazer uma dinâmica agora, tá? Eu vou chamar o Ronaldo com o Edmilson. Enquanto eles estão preparando a Ana Luísa lá, tá? Cada um vai ficar de um lado. Eu vou chamar aqui também um apoio para eles, tá? O que é a dinâmica? A Ana Luísa não vai saber. Eles vão estar com cada um uma placa. Um vai ter a vontade de Deus e outro minhas vontades. Ela não sabe quem que vai ficar. E eu pedi para eles não chamar o nome dela. Eu pedi para ela ir em algum lugar. Vamos ver quem vai ganhar. Se vai ser a vontade de Deus ou se vai ser as nossas vontades. Então eu vou chamar as meninas aqui. Vamos dividir. Vai Lívia, Clarinha, Isabela, Letícia. Ficam as duas aqui e duas aqui junto com o Edmilson. Vocês vão chamar a Ana Luísa. Quem ganhar, vamos ver em qual grupo que a Ana Luísa vai. E a Ana Luísa não sabe quem vai estar com qual placa. Ela não tem nem noção do que está escrito. Vocês vão ter que chamar o nome dela e quem para onde ela for, vai ganhar. Valendo. Pode tirar a venda. Olha, a vontade de Deus ganhou. Ela foi indo nas minhas vontades, mas por fim, parabéns, viu, meninas? De minhas. Por fim, ela conseguiu vencer as minhas vontades. Ela conseguiu vencer. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas, né? A gente fala, na Bíblia fala de dois senhores, né? Que a gente não tem como servirmos dois senhores, né? Ou a gente agrada um e aborrece o outro, mas agradar os dois não tem como. E durante a semana Deus veio falando comigo. E a gente fala assim, existe o Senhor dinheiro, o Senhor as coisas do mundo, o tempo da internet, mas falou uma coisa muito forte no meu coração, que é a Senhora Vontade. Muitas vezes, a Senhora Vontade, ela reina nas nossas vidas. E ela domina. E a gente não consegue escutar a voz de Deus. A gente não consegue ver qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu gostaria de abrir com vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar? Então, a palavra de Deus fala para a gente experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Três pontos. Boa, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Deus poderia ter falado só que a vontade dele é perfeita. Pronto, resumiria isso. Mas ele afirma, ela é boa. Então, o Senhor quer que nós experimentemos a vontade dele. É fácil experimentar a vontade de Deus? Fácil, gente. E quantas vezes a nossa vontade reina e a gente não consegue escutar? Porque a gente fala assim, sabe por quê? Eu sei escolher melhor que Deus. Deus não sabe que isso para mim é bom. Aí você olha assim, o negócio não tá do jeito que você quer, não é do jeito. Não, daí tem certeza que não é da vontade de Deus, não. A vontade de Deus é outra. E a gente não consegue ouvir o que Deus está falando para nós. Porque ela reina. Mas é errado nós termos vontade? Não. A gente tem vontade. Faz parte da nossa vida ter vontade, ter sonhos, objetivos. O que acontece? As nossas vontades têm que estar alinhadas à vontade do Senhor. Nossos planos, nossos sonhos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Porque a partir do momento que eles não estão alinhados, eu saio do propósito de Deus. E se eu saio do propósito de Deus, a chance de eu sofrer, a chance das coisas dar tudo errado é certa. Não tem como negociar isso com Deus. Não tem. A regra é clara. Se você não está no propósito de Deus, se você faz a sua vontade, o seu querer, na Bíblia fala que a sua vontade é boa, que a sua vontade é agradável, é perfeita? Não. Mas que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando a nossa vontade está alinhada com a vontade do Senhor, aí sim, está embaixo do propósito. A gente consegue alcançar os objetivos e a gente segue firme e constante. E eu vou contar uma experiência que aconteceu. Depois eu estava falando sobre a palavra, sobre essa questão de vontade. Eu passei por uma dificuldade. E chegou um momento assim que eu estava com vontade de fazer uma determinada coisa. E eu olhei, Deus, mas isso não é certo. Não é o que o Senhor tem, não está certo. Mas eu estava gritando. Não, mas eu quero. Eu falei, sim, eu não consigo nem orar, mas eu vou fazer, sim. Eu vou fazer, porque eu quero, eu vou fazer. Não importa se vai te desagradar. Deus, depois eu peço perdão. Veio esse pensamento, não importa. Deus, depois eu peço perdão, eu sei que você vai me perdoar. Eu falei, não, tá errado. Como se tivesse o diabinho e o anjo falando assim, não, mas tá errado. Eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito. Eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer essa oração, mas eu sei que eu preciso fazer essa oração. Eu não quero falar para o Senhor tirar essa minha vontade, porque eu quero essa vontade, mas eu sei que essa vontade não te agrada. Então eu te peço, Senhor, tira essa vontade do meu coração. E eu estou fazendo essa oração muito sincera, porque no Salmo 51, acho que é versículo 6, fala assim que Deus ama a verdade no íntimo. E a minha verdade é, eu não queria estar fazendo essa oração. Eu não queria falar para o Senhor, tira, não, eu não queria. Então, mas, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, me ajuda a querer fazer a Tua vontade e não a minha vontade. E foi uma oração que eu nunca tinha feito na minha vida. E quando fui ver, eu vi que aquela vontade, eu vi que pela primeira vez, naquele momento, que eu já tinha acontecido outras coisas, que a minha vontade reinou, eu vi que o Espírito Santo realmente me ajudou. Mas foi fácil? Não. Muitas vezes a gente está com vontade de chegar no irmão, brigar com o irmão. Essa é a vontade de Deus, a gente brigar com o irmão? Não, é a vontade de Deus, a gente amar até o inimigo, orar pelo inimigo. Então, Senhor, eu estou com vontade de brigar com esse irmão, de fazer tanta coisa, estou com uma raiva desse irmão. Senhor, me ajuda a não ter essa vontade. Me ajuda a conseguir, a orar, para pedir para o Senhor ajudar a vencer essa vontade. Porque tem um momento que a gente está, estou com vontade de comer doce, já viu? Chocolate. Não tem problema, eu vou sair da dieta, mas eu vou comer, porque a vontade, as nossas vontades, elas dominam a gente. Mas aí na hora que fala assim, hoje eu senti vontade de orar. Bem difícil essa vontade acontecer, né? A carne nossa não vai querer, ela vai gritar. É muito difícil a nossa vontade de falar assim, hoje eu quero jejuar. Pelo contrário, hoje eu quero comer até reboco de parede. Eu começo essa semana eu vou fazer jejum. Gente, mas me dá uma fome de tudo quanto é jeito.
me dá vontade de comer salgado às 9 horas da manhã, e isso e aquilo, e vai indo, e não vai. Porque a minha vontade, muitas vezes, me domina. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a vontade que é dele, que é boa, perfeita e agradável, nos domine. Mas para isso a gente tem que estar submisso ao Senhor. Para isso a gente precisa pedir: Jesus, me ajuda a querer a tua vontade, porque a minha vontade está melhor que agora. Então, e o Senhor é um versículo que eu aprendi quando eu era criança, que é esse salmo, que Deus ama a verdade no íntimo. Às vezes a gente tem vergonha de falar para Deus: Deus, mas eu estou com raiva, mas eu estou com essa vontade. A gente tem vergonha, não é? Deus ama, se eu não estou enganada, é Salmo 51:6, que Deus ama a verdade no íntimo. Então, aquele dia foi uma verdade que eu rasguei, e eu estava com vergonha de falar para Deus, que eu não queria orar, porque eu queria fazer aquilo. E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, me ajudou, e a vontade passou. No outro dia eu acordei e já estava bem, eu só lembrei do fato, tudo assim, mas passou. Mas foi pela ajuda do Espírito Santo. Tá? Porque, lá, Mateus 6:24, eu citei, mas vamos ler. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, agora que a gente está falando da senhora vontade, não tem como eu servir a minha vontade e servir ao Senhor. A não ser que a minha vontade esteja alinhada com a vontade do Senhor. Aí sim. Mas se ela não estiver alinhada, não tem como. Você pode ter certeza que o Espírito Santo não está se agradando disso. Você não está sendo aprovado. Você não está sendo aprovado. Você está numa prova e você está sendo reprovado, porque você está servindo a senhora vontade. Tá? Mas vocês sabiam que o Senhor Jesus também passou por uma dificuldade muito forte e que ele pede para Deus que seja feita a vontade dele, não, a vontade de Deus e não a deles? Vocês lembram desse fato? E na hora que eu fui ler esse versículo, na versão da Bíblia que eu li, eu achei muito interessante, que está em Mateus 26:39. Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Até o Senhor Jesus passou por um momento difícil ali. Ali ele não estava com medo de açoite, ele não estava com medo da cruz, ele não estava com medo de nada disso, mas ele sabia que em cima dele viria a ira de Deus. Viria ali todo o pecado em cima dele, e ele seria afastado de Deus, e ele não queria ser afastado do Pai, da comunhão com Deus, ele sabia isso. Mas o que ele falou? Que não seja como eu quero. Então o Senhor Jesus também passou por um momento assim, em que ele teve que orar e falar: Deus, meu Pai, que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Imagina ali se Deus, Jesus, né, que tem todo o poder, fizesse a vontade dele. Hoje nós não teríamos a salvação, não teria chegado a salvação até nós. Então, muitas vezes, a gente não entende o propósito, mas quando a gente se submete à vontade de Deus, mais para frente, quem sabe a gente entende o propósito. Então, a submissão a Deus é que a gente tem que entender o seguinte: ser submisso a Deus, estar vendado e ouvir a voz de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar isso na hora, mas depois a gente vai ver acontecer muita coisa mesmo. Que não seja, Pai, da forma como eu quero, mas como o Senhor quer. Vocês acham que Jesus não podia destruir tudo ali na hora? Jesus podia fazer de diversas formas ali. Podia fugir disso, não passar por nada disso. Mas ele submeteu à vontade de Deus.
E na hora que eu li essa versão, eu achei, nossa, que interessante, né? Que não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas na hora que eu li, que não seja como eu quero. Que o eu quer também. Mas olha, toda vez que a gente vê, né, que não é o que o Senhor tem, e a gente olhar assim, Senhor, que não seja como eu quero. Até o Senhor Jesus passou por esse momento. E ele teve que submeter. E não foi fácil. E não foi fácil. Ele sabia que muita coisa estava por vir. Muita coisa mesmo. Sabe o que é bom? Muitas vezes os pais corrigem e falam assim, é para o seu bem. Quantas crianças, quantos jovens já ouviram isso? Eu estou falando isso, mas é para o seu bem. E a gente fala assim, mas eu quero, mas tem que ser assim, mas é para o seu bem. Não entende por que é por nosso bem. Muitas vezes Deus faz isso com a gente, mas é para o seu bem. Aí a gente se esperneia, mas por quê? Mas por quê? Eu fazia muito isso, né? Mas por quê? Mas mãe, você tem que explicar para mim, mas o porquê? E tinha coisas que não tem explicação. A gente só tem que obedecer, que é o melhor. Aí às vezes a gente acha que a mãe e o pai sabem muito, né? Aí, nossa, eles se acham, mas eles já têm vivência, têm sim. Muitas vezes a gente faz isso com Deus, mas eu quero, porque é assim. E Deus só olha assim, meu pai. Deus só olha assim pra gente, eu sei o que é melhor. Meu Deus, mas fala pra mim, me explica o que é melhor. Tem momentos que Deus vai mostrar, tem momentos que não, é só pra gente confiar. Que Ele já deixou na palavra dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas e agora? Como que eu vou saber sobre a vontade de Deus pra minha vida? Gente, é orando. Existem muitos versículos que falam sobre a vontade de Deus, do propósito de Deus. Na palavra do Senhor, a gente tem que orar, a gente tem que meditar, está tudo aqui. Mas a gente também tem que estar aberto a ouvir. Porque a gente vai ouvir coisa que a gente não gosta, coisa que a gente não quer. Nosso ouvido não pode ser seletivo. Vou ouvir somente aquilo que me agrada, porque não. Nosso ouvido tem que ser um ouvido atento à voz do Senhor. E a palavra de Deus já está tudo aqui. Ah, mas eu não vejo nada. Mas depende, você está vendo que jeito? Vendo por cima, assim, só as partes que você quer? Ou você está vendo com o olhar do Espírito Santo ali orando? Espírito Santo, revela para mim a tua vontade. Revela o que eu devo fazer, como eu devo agir. Uma outra vontade do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5,18. O Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração e eu vi dois irmãos postaram esse versículo e achei bem interessante. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus? Para a gente dar graça. Mas dar graça quando tudo está bem? Não. Nos momentos difíceis, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Quanto mais a gente agradece, mais quer dizer que a gente está buscando a satisfação em Deus, a gente está dando graças a Deus. Graças a Deus por essa luta, por essa dificuldade, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está comigo. E na tua palavra fala, deem graça em todas as circunstâncias, não é só em algumas, é em todas as circunstâncias. Ô Gabriel, você passa pra gente? É um filme, não sei se vocês já conhecem, O Peregrino. Ele vai falar da caminhada dele e nesse momento eu achei bem interessante. O Gabriel vai soltar para nós. O caminho é um pouco rochoso aqui. Mas veja,
O que nos impede de percorrer esse lado do caminho? Mas e se isso nos tirar do nosso caminho? Como pode? Corre paralelo. Olhe, lado a lado, até onde você pode ver. Tenho certeza de que se atravessarmos por ali, poderemos pular o muro e evitar toda essa jornada. Vamos, me siga. Eu não consigo mais enxergar o nosso caminho. Teremos que voltar do jeito que viemos. Eu nunca pensei... Ah, não. Esperança, eu não sei. Acho que precisamos voltar. Mas não podemos nem ver que caminho seguir agora. Veja! Vamos nos abrigar ali por um tempo. A Estácia. Foi eu. Pode parar. Alguém já viu esse filme? Tem no YouTube, é muito interessante, tá? É muito legal a lição que ele traz. Ali eu quis mostrar para vocês, ele sabia o caminho que ele tinha que ir, mas ele viu que tinha umas pedras, tinha umas coisas. E quando ele olha o outro lado, que a vista é boa, ele, vamos por esse caminho, corre junto. E vamos resumir a jornada, vamos fazer a jornada do jeito que a gente acha melhor. E quando vê, eles viram, eles se arrependeram. Tentaram voltar e não teve como mais voltar. Então, muitas vezes, algumas decisões que a gente tomar, talvez não tenha volta. Então, por isso que a gente tem que saber estar em Deus e saber a vontade dele. Porque, às vezes, você olha no princípio e o caminho é cheio de pedra, mas esse é o melhor caminho. Ló não escolheu pela vista, não escolheu a campina. Ele levantou os olhos, viu a melhor parte e foi. E depois a gente sabe o que acontece. Foi para Sodoma e Gomorra, a cidade foi destruída. Ele foi por vista. Então, muitas vezes, a vista, a beleza, não está de acordo com a vontade de Deus. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 143, o versículo 10. Quase o salmo que a Clarinha leu no começo. Salmo 143, versículo 10. Que nós possamos sempre fazer essa oração desse versículo. Que fala assim, ó, na minha versão, Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Então, que a gente possa sempre estar orando, conforme a gente orar a palavra de Deus. E esse versículo fala, ensina-me a fazer a tua vontade. E a gente já sabe fazer a vontade de Deus. Nem sempre a gente sabe fazer. Mas esse versículo fala, ensina-me a fazer a tua vontade. Então, quer dizer que é um processo, é todo dia. Dia após dia, né? Hoje eu fui lá, peguei o diploma que eu consegui fazer a vontade de Deus. Agora eu estou preparado para fazer sempre. Não, é todos os dias. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Aqui quem escreveu esse salmo foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a gente olha a história de Davi, né, ele teve um momento que ele pecou, foi um homem falho também, mas você vê a história dele, assim, quantos salmos ele não escreveu, um homem. Olha que, na hora que foi enfrentar o gigante Golias, ele não enfrentou com as coisas, ele sabia que Deus já tinha dado a vitória para ele, que a fé dele, a força dele estava em Deus, não na funda, não na espada, nem nada. E mesmo assim, um homem guerreiro, um homem... A gente vê a história dele, ele pede para o Senhor ensinar ele a fazer a vontade. Então, que nós possamos sempre pedir para o Senhor nos ensinar a fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita
e agradável. Amém? Amém, irmãos? Assim como ela disse, que nós venhamos realmente orar ao Senhor, buscar o Senhor para realmente fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa vontade é boa, que, nossa, é igual mostrando um desenho ali. Eu nunca tinha visto aquele desenho. Ali tudo bonito. Nossa, você pensa, nossa, minha vontade vai ser tudo bonito assim também. Nossa, vai dar tudo certo. Estou indo pelo meu desejo aqui. Mas nem sempre é assim, né? Eles pegaram uma chuvona lá e não tinham mais, não sabiam qual era o caminho, se perderam totalmente. Então, que nós venhamos realmente buscar o Senhor para fazer a vontade dEle sobre a nossa vida. E vamos nos colocar de pé para a gente finalizar o nosso culto, nós orarmos ao Senhor nesse momento. Feche os olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo esse culto abençoado, Pai. Obrigada mesmo, Senhor, pela palavra, Senhor, que nós venhamos realmente guardar essa palavra no nosso coração, Pai, e buscar mesmo a Tua vontade sobre a nossa vida, Pai. E realmente, Pai, que nós venhamos orar isso ao Senhor, Pai, porque é difícil para nós, Pai, sem a Tua ajuda, viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque muitas das vezes nós queremos viver a nossa vontade, Pai. Mas que o Senhor venha realmente nos ajudar, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, realmente nos ajuda, Pai. Senhor, obrigada mesmo por esse momento. Obrigada por cada vida que está aqui, Pai. Que o Senhor venha levar, Pai, cada vida, cada pessoa, cada família em segurança, Pai, de volta para a Tua casa. Que o Senhor venha proteger mesmo, Senhor. E que o Senhor venha realmente falar essa palavra, continuar tocando no coração dela, que não venha realmente sair vazia, Pai, mas que venha realmente ser trabalhada durante essa semana, que realmente venha ficar no coração deles mesmo, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada por esse momento, Pai. Muito obrigada, Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam